Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência às nossas conversas sobre os novos mecanismos de tributação da reforma, o que nós hoje temos a partir do cenário já construído, tanto pela emenda constitucional, pela lei de regulamentação. E nesse nosso encontro, eu queria trazer para todos vocês a análise das situações de incidência, a forma pela qual a gente vai tratar a incidência desses mecanismos novos que nós temos que perceber à luz dessa criação. É claro que muito disso a gente ainda vai ter que conhecer quando os tributos começarem a funcionar, e eu diria que nem é num primeiro momento que as grandes questões vão surgir, as grandes complicações, até mesmo as boas interpretações vão aparecer, mas pelo menos a gente consegue olhar para a Constituição, o que foi incluído pela 132, olhar para a Lei Complementar 214 e identificar efetivamente como nós temos o nosso efetivo tratamento. Nesse sentido, há um ponto de partida que é importante que a gente sublinhe sempre, e nós temos falado isso, com o aparecimento de dois tributos que são absolutamente iguais. Né? Assim, nós criamos uma modelagem onde a tributação é o valor agregado, né? O que o mundo chama de IVA ou IVA, se criou num formato de uma dualidade, onde nós temos ali um IVA dual, com um pedaço de tributabilidade, portanto, pela União, e um pedaço pelos estados e municípios, o pedaço da União substituindo o papel arrecadatório do PIS/COFINS e também do IPI, apesar do IPI não desaparecer, como a gente já viu, e o IBS, que é o Imposto Estadual e Municipal, substituindo os papéis arrecadatórios do ICMS e do ISS. Num processo de transição que o primeiro da CBS vai começar a funcionar, para depois a gente experimentar no futuro, ainda dessa década, mas no futuro já do final dessa década, o aparecimento de maneira mais efetiva e pontual do IBS propriamente dito. Mas um ponto é fundamental que a gente comece a lembrar toda vez que a gente trata dessas situações de incidência, especialmente com a referência contida no artigo 149-A, de primeiro, que eles seriam tratados numa só lei complementar. Então, a nossa lei 214 vai cumprir essa tarefa de reunir o tratamento e o adequado posicionamento que nós temos que extrair dessa compreensão dos dois tributos. Então, apesar de serem dois tributos numa esfera de atribuição de competências distinta, o constituinte reformador, o constituinte da reforma tributária, acabou por entender que ele teria que contemplar uma uniformidade de tratamento dessas duas formas tributárias, contemplando, portanto, numa grande lei complementar, esse tratamento que deva ser comum, portanto, gêmeo, idêntico para a CBS e o IBS. E nesse ponto dessa identidade, dessa semelhança, dessa integral e semelhança, notadamente no que concerne ao fato gerador e as suas hipóteses de incidência e de não incidência. Então, pensando efetivamente como os dois tributos vão funcionar, nós temos a certeza de que a incidência vai ser igual, a incidência vai ser igual a todo o cenário que diz respeito à identificação dos elementos essencialmente tributários, nós vamos ter essa identidade de maneira muito clara. É claro, é evidente que nós vamos ter momentos diferentes de cada um deles, vamos ter olhares eventualmente até pontualmente diferentes entre União, Estados e municípios, mas construído normativamente haverá essa identidade. É o que impõe o artigo 149, tracinho A, da Constituição, agora incluído pela força da emenda da reforma, e esse 149A fixando, portanto, essa identidade de uma maneira muito clara. Então, a gente consegue até falar, pensando um deles só, e eu vou majoritariamente falar do IBS, assim, me referindo ao IBS, mas, por favor, tudo que a gente falar para eles vai ter que ser aplicado aos dois. A própria lei complementar, quando feita, ela tem um primeiro momento que ela vai tratar dessa situação das disposições de incidência, e ela vai claramente dizer assim, olha, regras comuns para a IBS e para a CBS. Ele, evidentemente, vai tratar dentro dessa identidade de regras absolutamente únicas aos dois tributos. Exatamente por isso que teve que todo o esforço de fazer uma emenda constitucional, para que a emenda constitucional conseguisse contemplar harmonicamente isso no texto da nossa Constituição e que, portanto, viabilizasse essa lei complementar, que criando ali a identidade entre um tributo federal e outro estadual e municipal, porque se a gente fosse pensar, por exemplo, o nosso formato que existia antes, onde cada ente federativo legislava para si,
isso seria absolutamente impossível. Né? Assim, então, essa realidade é uma realidade que nós não podemos, em momento algum, perder de atenção. E daí, identificando tudo isso, observar que mais do que aquela identidade descrita e imposta no artigo 149-A, mais lá adiante, quando ele vai falar, o texto constitucional, evidentemente, quando ele vai falar sobre as bases de funcionamento dessa tributação, se referindo naturalmente ao IBS, no artigo 156-A, ele traz a grande informação logo no seu primeiro momento, para dizer, olha, esse imposto existe, esse imposto virá por meio de lei complementar, ou melhor, já veio por meio da lei complementar, esse imposto vai ser marcado por uma neutralidade, como a gente falou, mas tem que atender aos seguintes construções, e especialmente a partir dessa demanda de uma construção normativa similar, aparece aí toda essa referencial que vai ser dado nos parágrafos desse artigo 156-A. Mas, já de imediato, o 156-A, no seu parágrafo 1º, vai impor logo no seu inciso 1º que, olha, tem que incidir sobre todas as operações com bens, sejam eles no sentido material ou imaterial, incluindo direitos ou também a lógica dos serviços. Alguns sublinhados são importantes aqui que a gente enfatize. Né? Assim, vejam que se rompe com um modelo que existia antes e anuncia efetivamente essa grande pretensão para um olhar futuro. Nós estamos falando de uma incidência ampla que pega todo e qualquer tipo de transação que nós poderíamos chamar de uma transação empresarial que fosse ali qualificável como uma transação genericamente de consumo. E eu falo genericamente de consumo porque a própria noção de consumo também está se ampliando nesse contexto. Mas eu destaco isso porque, por exemplo, quando nós construímos toda a ideia do ICM, a ideia de circular a mercadoria foi muito pautada no velho conceito de mercadoria que envolvia bens materiais adquiridos para fins de revenda, e houve por parte dos tribunais, a partir das polêmicas que surgiram entre comerciantes e consumidores, entre contribuintes e fiscos, toda uma discussão se poderia ter ou não a incidência sobre os bens chamados de imateriais, a velha discussão sobre o software, e depois do software, a velha discussão sobre as operações que seriam já afetadas tecnologicamente, seja para fins de imunidade do livro eletrônico, seja para fins de incidência sobre os outros formatos que não fossem de conteúdos de livros ou algo similar, também para identificar não apenas a questão do software, né, mas a lógica de uma cessão de direitos onerosa que a estruturação velha do nosso Código Tributário, por exemplo, da reforma que ele lá em 60 carregava, não identificava direitos economicamente apreciáveis sendo objeto de transações empresariais da forma que a gente identifica hoje em dia, da forma que nesse século a gente passou a reconhecer cessões de direitos onerosos. Nós somos ávidos consumidores de cessões de direitos onerosos, muitas vezes por prazo, porque, claro, ninguém quer ceder direitos indistintamente, mas isso também é uma transação que a gente consegue dizer uma transação marcada por essa empresarialidade, marcada por essa ótica do que seria a noção de consumo moderno. Então, claramente, a noção de serviço a gente pode também ampliar, de certa forma, e, claro, a depender das orientações que viriam por meio dessa lei complementar, mas, notadamente, na parte material, ou melhor, na parte da incidência inicial, desculpa, a materialidade foi amplificada. E eu falo dessa amplificação porque, vejam, claramente a gente já se tem a preocupação de usar a palavra bens, que, como todos nós sabemos, ontologicamente é distinto do conceito de mercadoria. Isso não se confunde com mercadoria. Ainda que toda mercadoria seja um bem adquirido para fins de revenda, historicamente um bem corpóreo, né? Ainda que depois a gente tenha amplificado isso, mas a lógica de identificar que não necessariamente agora a gente precisa estar restrito a essa visão clássica da noção de mercadoria. Então, chamaria a atenção de vocês, deixa eu dar uma colorida aqui para chamar a atenção, dessa locução aqui da gente falar de bens e também a visão de atingir de modo expresso os cenários da imaterialidade que sejam também objeto de transações. É claro que
toda e qualquer tributabilidade vai pensar que por trás disso tem que ter uma transação economicamente aferível. Afinal de contas, nós temos a certeza de que essa transação economicamente aferível, ela depende efetivamente de ter até uma mensuração para que, no final das contas, a gente possa identificar qual é o sistema de cálculo, qual é a base de cálculo. Se não fosse economicamente aferível, não teria como. Então, esses são dois aspectos importantes, a noção de bem e não mais de mercadoria, o atingimento dos produtos e dos bens chamados de materiais, e também a noção de que, incluindo direitos nessa nossa perspectiva, nesse nosso olhar. Então, é fato que todos nós conseguimos reconhecer que haveria ali uma amplitude, ou como nós podemos já daqui encontrar os grandes comentaristas da vida nacional, dizer que nós estamos caminhando para um modelo de ampla incidência, onde efetivamente nós temos ali as grandes referenciais de que nós queremos tributar da melhor e da mais amplificada forma possível. Dito isso, a gente pode emprestar dessa noção constitucional de que pega bens e serviços e, claro, traz essa amplitude toda, para reconhecer que o legislador lá da lei complementar ele vai pegar essa noção constitucional e vai tentar explicitar. Então, vamos fazer esse bate-pronto aqui entre o que está na Constituição e o que está na nossa lei, para reconhecer que nós temos, no artigo 3º da lei complementar, logo de início ali, essas conceituações básicas que, no final das contas, todo qualquer legislador, às vezes, acaba por estabelecer. E observem que, com uma dificuldade histórica de que, tributariamente, nós sabemos que não pode o legislador tributário modificar conceitos que são da vida privada. Né, assim. Mas observem que ele está no limite dessa compreensão. Né, assim, porque bem é um conceito juridicamente estabelecido, está lá na lei civil desde sempre, da mesma forma que, se a gente for parar e pensar, o contrato de prestação de serviço também nunca foi algo desconhecido de todos nós. Ainda que no Código Velho, Código Civil do século passado, se falava ainda de uma locação de serviço, mas um contrato de prestação de serviço sempre foi um elemento identificável. Mas a nossa lei, não querendo cair nessa questão da polêmica em si, trouxe essa consideração. Bens, e ele claramente reproduz o sentido constitucional de bens materiais ou imateriais, mas aí tem um detalhe importante. Bens, ele está falando todo e qualquer tipo de forma, incluindo os imóveis. Então, ele fala de bens móveis, como fala de bens imóveis, atinge ali o material ou imaterial. Então, o material ou imaterial está na Constituição. Agora, o destaque aqui para essa questão imobiliária, que a gente vai ter o cuidado de falar na sequência, isso evidentemente tem que ser objeto da nossa atenção, porque na antiga perspectiva, a anterior à reforma da tributação sobre o consumo, a questão do imóvel não aparecia. A tributação do imóvel era atingida por outras formas, por outros mecanismos tributários. Eventualmente um imposto de renda, se daria, oferia uma noção de lucro, ou eventualmente até o lucro com aquisição ou venda, exploração, frutos daquele imóvel. Ou, se não fosse isso, o que nós tínhamos era na ótica da manutenção e transferência da propriedade. Tanto o IPTU como tributo de manutenção, como, por exemplo, o ITBI ou o ITCMD nas transferências. Mas agora, observe que dentro dessa noção de operações tributadas para fins de consumo, nós estamos sim atingindo a questão imobiliária de uma maneira bastante interessante. Isso é importante que a gente observe. Né? Assim, então, fiquemos a todos aí com essa grande atenção. Uma outra atenção é a noção de serviço, que poderia ser simplificada pelo nosso legislador para dizer, olha, não, serviço são as operações que, no final das contas, envolvam aquele tipo de contrato que nós conhecemos lá do Código Civil, e vem ele opta por um mecanismo bastante diferenciado, algo que a legislação tributária, vez ou outra, faz também, para dizer que a noção de serviço é tudo aquilo que não seja enquadrado como bens nesse contexto. Ou seja, não foi enquadrado como operação chamada de uma operação sobre bens, no final das contas, vai ser chamada de serviço. Então, o legislador aqui fez uma opção bem clara. Né? Assim, ele deixou claro que estamos querendo realmente fazer uma grande amplitude na tributação, uma grande amplitude na tributação, leia-se, especialmente para desenhar com que essa forma tributária pudesse atingir todo e qualquer tipo de contexto que, no final das contas, fosse atingível
por conta ali de uma perspectiva de consumo, de operações de consumo no geral, e abraçando aquela amplitude, aquela ampla incidência que já havia aparecido na Constituição, a lei acaba por tentar isso regulamentar. Importante que a gente observe isso. E dessa importância, um outro significado vai também daqui aparecer, né? Assim, aproveitando para dizer a essa histórica consideração, vem o nosso legislador e fala o seguinte: olha, lembra da energia que a gente sempre tributou de uma maneira diferente? Afinal de contas, a energia, numa grande ficção jurídica, ela é tratada como a mercadoria hoje em dia, né? Seja para fins de furto, seja para fins de tributação. A energia vai ser equiparada ali a bens dessa medida que ela tenha a atividade econômica. Todos nós sabemos que é uma grande parcela de arrecadação do ICMS vem dessa tributação das energias, especialmente naquilo que a gente consome de energia doméstica, vulgarmente chamando a nossa conta de luz. É só lá todo mundo olhar a incidência atual do ICMS e pensar que também na estrutura constitucional passada, que já ainda hoje vive, mas a gente já consegue pensar que é uma estrutura passada, a energia era objeto de, por ficção, tributável como uma mercadoria. E agora vai ser equiparável a bens para os fins de tributação. Não tem como fugir nessa medida. Então, nesse ponto, sem maiores novidades, ainda que, claro, se pensarmos os outros aspectos, eram, sim, importantes e relevantes. Desse caminhar, tem um aspecto importante ali, que é a gente abandonar conceitos de consumidor, comerciante, fabricante, prestador de serviço. Na verdade, nós vamos passar a usar uma nova linguagem do ponto de vista tributário. Vamos começar a usar a expressão de fornecedor e, eventualmente, a lógica ali do seu adquirente. Então, olha aqui o que a nossa lei acaba fazendo, né? Assim, ele pensa a operação que nós vamos estar chamando de operação de consumo no sentido amplo, como uma operação de fornecimento. E eu diria que nesse ponto aqui, só para chamar a atenção de todos, foi uma pretensão muito clara do legislador nacional em reconhecer o seguinte: olha, eu tenho que encontrar uma expressão que nem esbarre na lógica das operações privadas e que, no final das contas, mais que não esbarrar nas operações privadas, que no frigir dos ovos, que a gente saiba efetivamente que, nesse contexto, também possa ser possível para que o legislador estabeleça alguma conceituação. Então, claramente, ele vai falar o seguinte: fornecimento, o que ele chama de fornecimento? E ele destaca aquilo que seria a nossa chamável operação de consumo como objeto dessa tributação no fornecimento. Entrega, disponibilização do bem, transferência, cessão de direitos ou mesmo a disponibilização do serviço. Então, vejam que é quase como se ele estivesse pensando ali, fundamentalmente, três grandes conceitos relativos à ideia de fornecimento. Quando ele pensa a questão dos bens, quando ele pensa da imaterialidade e dos direitos, e de uma ótica de serviço em terceiro plano. Então, seriam esses três caminhos aqui que nós poderíamos identificar. A transferência relacionada aos bens, e aí, claro, bens materiais, porque vai ser claramente associada a uma noção de tradição, que a gente ainda hoje carrega com transferência de titularidade, entrega, disponibilização daquele bem material, né, a entrega entendida ali como tradição. A outra operação, deixa eu ir limpando aqui, é essa relacionada à imaterialidade e aos elementos de direito. Deixa eu limpar assim. Essa seria a segunda, porque, obviamente, o bem tratado como material não tem tradição. Então, imagina, você que está aqui acessando uma intangibilidade de um conteúdo, você pode falar: caramba, como é que eu posso me chamar sendo alguém que adquiriu aquilo? Porque você não tem, efetivamente, uma tradição no sentido corpóreo dos nossos bens. Então, nesse nosso caso, por exemplo, pode ser pela disponibilização dessa imaterialidade, mas pode ser também, observe por essas outras expressões, né, assim, transferência, cessão, concessão, licenciamento, que é muito associada na ótica das atividades tecnológicas. Então, esse seria o segundo olhar aqui que nós vamos ter nesse sentido. E, por fim, num terceiro momento, a ótica do serviço, que aí é muito mais fácil, que ele vai se associar àquela noção de prestação, que é o conceito
ainda hoje existente, e também essa prestação sempre acompanhada no sentido ali de identificar uma obrigação de fazer, majoritariamente assim pensando. Esses cenários, observe, vão todos caminhar muito nessa construção ali da noção de fornecimento, mas tem um detalhe que eu queria, além de chamar a atenção de vocês de como há uma separação muito pontual feita pelo legislador nessa noção de fornecimento, é perceber que toda vez que ele vai falar dessa lógica do fornecimento, ele usa essa palavra aqui, olha, a disponibilização. Significando dizer o seguinte, que a gente não precisa esperar que se complete toda a operação. Estar ele disponível já por si só permitirá com que o olhar tributário funcione. É claro que na tradição você é muito mais. Opa, saí aqui, perdão. Deixa eu voltar aqui, apertei aqui sem querer, me perdoem por isso. Mas voltando ao meu ponto de destaque, era observar aqui que a gente tem ali uma lógica da disponibilização sendo empregada, não dependendo efetivamente de que a operação de fornecimento se complete na sua totalidade. Então, isso efetivamente super importante no nosso contexto, assim, sempre relevante observar isso. E daí, partindo dessa noção de fornecimento como sendo a operação tributável, ele vai enxergar, depois desse legislador, o conceito de fornecedor. Então, o empresário, o que antigamente nós chamávamos de prestador de serviço, ou industrial, ou mesmo comercial, na verdade, ele passa a ser agora nominado como o fornecedor. Fornecedor como sendo aquela pessoa que disponibiliza, portanto, que realiza aquelas operações de fornecimento. Nesse aspecto, pensando aí a ótica do dito fornecedor, tem alguns pontos que nós temos que sublinhar, né? Assim, pessoa física ou jurídica, tanto faz, isso obviamente é irrelevante para os fins da tributação, como sempre foi estabelecido, e aí tanto faz esse sujeito estar no país ou no exterior, no final das contas, isso também mostra que a gente tem ali não apenas a preocupação de identificar que nós estamos reconhecendo a amplitude da incidência, mas até do ponto de vista da nossa soberania tributária, atingindo operações que eventualmente sejam iniciadas ou mesmo praticadas no exterior. E antes que alguém pense, mas nós não estamos extrapolando, não, porque eu e você que consumimos serviços tecnológicos, nós estamos aqui consumindo, e você, claro, está consumindo aqui da nossa instituição, do nosso curso, a gente está, nesse caso, dentro do país, né? Mas e quantas operações tecnológicas a gente realiza onde esse eventual fornecedor está domiciliado no exterior e a gente muitas das vezes nem sabe, até porque ele aparece num site em língua portuguesa, né, transações autorizadas até em moeda local, então a gente nem percebe eventualmente se esse fornecedor está ou não no exterior. Isso é importante que a gente observe também ali desse amplitude de incidência. Então, naquele artigo 3º, super importante, porque ele no inciso 1º vai falar daquelas operações do que a gente chama ali de bens e serviços, depois ele traz esse conceito de fornecimento e fornecedor, e ainda completa dizendo o seguinte, que nós vamos incluir também nesse conceito de fornecedor entidades eventualmente despersonificadas, entidades que não sejam providas de personalidade jurídica. Talvez o grande exemplo aqui seja o fundo de investimento, que não tem personalidade jurídica, mas que tem uma lógica de, aspas, serviço muito grande. Ou mesmo a figura do condomínio, que, ainda que não seja um prestador de serviço, é uma pessoa que vai estar muito relacionada a esse consumo de serviços em geral, né? Então, ele é uma figura que a gente pode enxergar eventualmente, e eventualmente até, porque não imaginar, que ele pode ser também um prestador de serviço, ou melhor, um fornecedor de serviço, se for o caso. Então, a gente tem uma pretensão do nosso legislador de claramente colocar toda essa amplitude ali no conceito de fornecedor, seja para atingir essas pessoas todas, seja para atingir a questão nacional ou estrangeira, mas inclusive com essa preocupação de deixar bem claro de que a personalidade jurídica nem é fundamental. Claro que alguém pode estar lembrando e falar assim, professor, nem precisava falar nada disso, porque nós que sabemos tudo lá do Código Tributário, lembramos que a capacidade tributária descrita no artigo 126 do Código Tributário diz que a personalidade jurídica não é fundamental para alguém ter personalidade jurídica. E é isso. Vem esse parágrafo 2º nesse mesmo encontro aqui, de identificar que essas entidades despersonificadas também seriam
passivos de tributabilidade também poderiam ser chamadas de fornecedor. Então, é só para a gente fazer coerência a tudo que nós falarmos. E nesse sentido ali, completando a operação, imaginando que, portanto, deixa eu até ilustrar aqui de maneira bem clara, vai ter aqui, de um lado, um fornecedor que faz a dita operação ali em benefício de quem é essa pessoa que está aqui, né? Assim, e aí a gente tem que parar e perceber o seguinte, bom, essa pessoa, ele vai ser chamado de adquirente, mas aqui a gente, como tem uma mudança de padrão de maneira muito clara para imaginar o local onde essa pessoa esteja, é importante que a gente reconheça que, às vezes, esse adquirente aqui não é para quem vai ser o beneficiário final daquela operação. Então, às vezes, a operação é dada entre fornecedor e adquirente, mas o beneficiário é uma terceira pessoa que eu vou ter que, inclusive, identificar qual vai ser o destino que tem por trás daquela operação. Então, agora, como nós estamos mudando o padrão atual pensava o fornecedor, e agora a gente quer saber onde a coisa, ou onde está esse eventual favorecido da operação, observem que o nosso legislador da lei complementar vai tratar em definir quem é essa noção de adquirente e quem é também a noção do destinatário. Adquirente é aquele que faz suportar a obrigação financeira por trás da cooperação, aquele obrigado ali ao pagamento na contraprestação. Então, já que nós estamos falando de atividades tipicamente patrimoniais, economicamente aferíveis, uma lógica de uma comutatividade mínima esperada aqui, então você tem uma prestação e tem uma contraprestação. Tem alguém que fornece um bem ou um serviço e vai ter que ter alguém que remunera por aquilo. Esse é o conceito de adquirente, essa noção do adquirente, que até, claro e obviamente, não se confunde necessariamente, mas pode acontecer, com o destinatário. Como eu estava destacando, eu posso, você, qualquer um de nós pode adquirir para o consumo próprio, mas todo mundo lembra, eu, por exemplo, me lembro bem da pandemia, né? Assim, minha mãe morando em outra localidade, eu comprava coisas pela internet, que ela, né, por óbvio, pela questão da idade, às vezes tem dificuldade, eu comprava e mandava entregar na casa dela. Então, eu era o adquirente, mas, na verdade, o beneficiário, o destinatário, usando a expressão legal, estava em outra localidade, seja numa mesma cidade ou outra cidade, porque agora vai ser importante a gente passar a observar o destino de maneira muito clara. Então, essa noção de que adquirente pode ou não ser o destinatário final, ou melhor, o destinatário pode ou não ser o próprio adquirente, claramente vai ter que ser observado e que vai repercutir muito nas nossas transações. Porque, repito, pensa lá, quando você veio para cá acessar nossos cursos, você preencheu um cadastro. Você acha que alguém estava muito preocupado, por exemplo, de identificar onde é o endereço, efetivamente, que você informou? Será que a gente vai ter essa preocupação no cenário atual? E eu posso dizer que não. Porque isso é absolutamente relevante, eu quero muito mais saber quem é você, seu CPF. Agora, a partir desses novos tributos, o destino passa a ser importante, como a gente já sublinhou, e, portanto, saber onde está esse destinatário é absolutamente fundamental. Então, super importante essas noções aqui. É a relevância do artigo 3º, encontrando aquilo que vem do nosso artigo 156A, parágrafo 1º e logo seu inciso 1º, que vai dar essa definição de amplitude, e o artigo 3º traz esses conceitos que nós estamos aqui destacando. Tá bem? Bom, estamos ainda começando o nosso olhar de incidência. Vamos fazer a nossa primeira paradinha, a gente volta na sequência para esgarçar um pouco mais esse conceito. É rapidinho. Até já.